Ok, então boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Eline, responsável pela Eternos Livraria. Por um acaso do destino, ando compondo a equipe do Colégio São Plácido também. Por uma maravilha do destino, é uma honra e um prazer. Essa live aqui com a professora Débora, uma pessoa extremamente competente, além de professora do colégio, é supervisora pedagógica de lá e tem um currículo invejável e, acima de tudo, competência e muito carinho, né? Posso falar com propriedade, não é puxa-saquismo à toa, tá? De nosso lado de cá, deixa eu só pedir aqui para fecharem a porta aqui ao lado, que vai fazer uns barulhos. De nossa parte aqui, Eternos Livraria, para quem não conhece, é uma livraria aqui em Recife. Nós somos uma livraria online, não temos espaço físico. Vendemos aos domingos na saída da missa tridentina. Se Deus quiser, vai voltar em breve e estaremos lá. E também, por enquanto, estamos fazendo delivery. Então, quem tiver interesse em livros especializados, política, filosofia, religião católica, cristianismo em geral, educação, história, literatura, fale com a gente. Tem uma pilha de livros aqui ao meu lado, professora. Provavelmente em alguns momentos da live eu vou fazer um merchan assim, vamos falar de coisa boa, sabe? Eu vou mostrar alguns livros. Claro. Mas provavelmente nada comprometa o andamento da live e, na verdade, às vezes até eu acabo nem mostrando, justamente para não haver essa intervenção, tá? Recebi algumas perguntas, provavelmente com temas relacionados ao que a gente já pensou em conversar hoje. Então, a princípio, a gente vai levando aqui dentro do nosso roteiro, e aí, quem tiver perguntas também pode mandar aí nos comentários, ou quem tiver meu contato direto pode mandar por WhatsApp, por direct, que eu estou toda conectada aqui, tá bom? Então, a senhora se apresenta, fale sobre si, sobre o Colégio São Plácido também, que é bem importante. Sim. Eu sou professora no São Plácido, né? Eu cursei pedagogia na UPE. Depois eu fiz a minha especialização na FAFICA, que é uma instituição de Caruaru, aqui do interior de Pernambuco. E depois de um tempo, eu complementei a minha especialização com a psicopedagogia institucional. E agora, há pouco tempo, eu dei início a uma nova pós-graduação, dessa vez em intervenção da análise do comportamento aplicada, ABA, né, por sugestões, inclusive de uma amiga do colégio, a professora Rebeca, que está no finzinho da pós-graduação. Então, eu me identifiquei bastante assim com a especialização e dei início agora a esse processo. O Colégio São Plácido é uma maravilha de falar sobre esse colégio, né? Porque, de fato, é algo que, no meu tempo de escola, eu nunca encontrei algo parecido, similar, nem que chegasse perto do que a gente vive no colégio. Ele está conosco, né, no dia a dia, e ela pode perceber que é uma instituição onde, de fato, se vive o que se está proposto, né? Os objetivos do colégio são realmente prezar pelo corpo, pela alma das crianças, né? Pela integridade do corpo e da alma das crianças. E isso a gente vê lá diariamente. Além disso, a escola não tem fins lucrativos e o que se recebe na escola é para a manutenção do colégio e para o pagamento dos funcionários. A instituição que mantém o colégio é a São José de Anchieta, é a Associação São José de Anchieta, que é composta por pais que estavam preocupados, né, com a educação de qualidade e excelência para os filhos, não só na questão cognitiva, né, mas também na questão espiritual, de forma integral. Então, essa é a instituição que mantém o colégio. Ótimo. Posso falar por experiência, conheço o colégio e as pessoas que o gerenciam. Meu filho estuda lá desde o meio do ano passado e é um oásis. Eu digo que é um oásis. Não tem nada que a gente possa comparar. Ah, parece com aquele colégio ali, aquele outro do outro bairro. É único. E eu falo com experiência de quem estudou 10 anos no colégio católico. Tenho muito carinho, não estou aqui falando mal do colégio, mas a proposta do Colégio São Plácido é realmente única. Cumpre o que promete e faz um pouquinho mais, né? Então, deixo aqui a orientação a quem estiver assistindo que não segue ainda, @Colégio São Plácido, acompanhem, façam propaganda. Quem tiver filhos, as turmas hoje são entre 2 e 5 anos, não é isso?
Isso. Então, quem tiver Vai aí do com o primeiro filho ano da nessa educação faixa, infantil até o último ano. pronto, quem tiver com o filho nessa faixa aí já se preparar para ano que vem ou algo do tipo, aconselho que siga. Então, vamos para a live propriamente dita. Uma pergunta interessante Sim. aqui, um ponto interessante, e eu já vou vincular com uma pergunta que eu recebi. Vamos tentar pensar cronologicamente. Bebês. Então, a gente pode abordar a importância da conversa desde a gestação, a conversa depois que a criança nasce, cantar, o tom de voz, a forma como vai lidar com objetos, com imagens, com o nome das pessoas. Eu preciso entre aspas, infantilizar para tratar com a criança. Eu posso ter uma conversa com um vocabulário mais adulto, porém com um tomzinho de voz diferente. Como é que funciona essa relação gestacional e um pouco depois também, nesses primeiros anos de vida? Sim, é muito interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que não é necessário conversar com a barriga, né? Conversar com o bebê que está na barriga. As pessoas olham, mas é só um feto, não é só um bebê que ainda está intrauterino, ele não vai ouvir. Mas a conversa com o bebê, de fato, ajuda muito no processo de desenvolvimento cognitivo da criança e principalmente na formação do repertório da criança que ela vai levar para o resto da vida. Então, os pais cantarem para a criança quando a mãe está grávida, contarem histórias, conversar, isso tudo vai auxiliar demais nesse processo de recepção de vocabulário. E quanto ao tom de voz, Aline, é importante essa sua pergunta, porque a voz materna, ela gera vários estímulos positivos para o bebê. Então, às vezes a mãe, instintivamente, ela fala com um tom mais suave com o bebê, ou até mesmo quando está na barriga, ela conversa com o bebê. Oi, meu filho, como você está? Então, esse tom de voz materno, né, é um excelente estímulo para as crianças, de fato. E aí, em Você relação a também... isso do vocabulário, precisa. Tem pessoas que mudam, mas se transformam praticamente numa criança, há outras que não. A gente fala com um vocabulário mais familiarizado mesmo, como seria normal, vamos dizer assim. Pois é, infantilizar a fala é diferente de usar um tom de voz mais ameno, não é? Uma voz materna. Diferente de você infantilizar sua fala, você pode usar realmente um vocabulário mais rico, né? As palavras corretas, de modo formal. O importante é que a criança veja a palavra do jeito que ela é. Muitas crianças desenvolvem dificuldade na fala, por exemplo, falam as palavrinhas erradas, que é natural para a idade, e o pai ou a mãe repetem a palavra errada, né? Então, é muito importante o pai falar a palavra correta. Por exemplo, a criança diz: vou brincar. Aí o pai vai e diz: meu filho, você vai brincar, né? Enfatizando a palavra do jeito que ela é falada, realmente, na linguagem formal. Ou seja, dá para lidar de maneira mais, digamos, madura, não é forçar a barra, mas ajudar a criança a desenvolver o vocabulário corretamente, né? Sim. E aí, professora, vem uma pergunta que eu recebi agora há pouco, faz um link interessante com isso, que seria um dos nossos pontos sobre leitura para a criança nessa fase. Eu recebi a mensagem de Ariane, ela perguntou o seguinte, disse que ela tem uma menina de 1 ano e 5 meses, e o pai disse que não adianta ler para ela agora, porque ela ainda nem sabe direito o que é um livro, mas a mãe gosta de ler e viu que é interessante incentivar. Então a pergunta é: ler desde sempre e como? Ler desde sempre, sempre mesmo. Olha, é muito importante para a criança nessa fase a leitura em voz alta, né? E também apontar objetos da história, mostrando as figuras. Mesmo que a criança ela não saiba repetir o que o pai está dizendo, mas ela está formando o repertório. Ela está ali ganhando vocabulário. Então, quanto mais cedo a criança é exposta à leitura, mais cedo ela também vai ampliar o vocabulário. A gente sabe a riqueza que há numa gama de livros infantis de boa qualidade que nós temos por aí no mercado, graças a Deus. E esses livros, eles trazem repertório, né, para a criança. Então, quando a criança chega lá, digamos, no último ano da educação infantil, quando ele já está iniciando o processo de alfabetização, né, basicamente, ele vai ver, por exemplo, a diferenciação entre sons de letras.
acontece muito. Por exemplo, o Z, ele tem vários sons na palavra. Né? No final, ele tem som de S. Entre vogais, ele tem som de Z, né? Propriamente dito. Então, o que é que vai acontecer? Como ela tem um repertório formado, quando ela vê aquelas palavras, ela automaticamente vai lembrar da palavra que já tem na cabecinha dela e ela vai fazer a associação. Ah, ela leu a palavra lucidez. Ah, era uma palavra muito difícil. Mas ela já tinha ouvido a mamãe ler no livro, ela já tinha ouvido o papai e a mamãe conversarem e pronunciarem a palavra. Então, tudo isso é por conta de um bom repertório que a criança formou lá na primeira infância, né? Lá no iniciozinho da sua vida, né? Até mesmo na fase de bebê. Sim, inclusive tem um comentário aqui que chegou de Lívia que tem pessoas que chegam a mudar o sotaque, né? Que até escolas fazem isso. E não é incomum. Eu trabalhei já nessa parte, eu trabalhei com alguns eventos e quando eu adolescente, que estão acostumadas agora a YouTubers, elas falavam, eu às vezes esquecia que estava em Recife. E tantos sotaques diferentes do Sudeste que apareciam, porque ficavam consumindo aquilo, né? E é curioso que eu conversei há alguns dias com um amigo de São Paulo e ele, quando ouviu meu filho falar, ele fez: vocês já ensinaram o sotaque do Nordeste para ele? A senhora, pois. É o que ele ouve, né? Pois é, né? É muito interessante isso que Lívia falou mesmo. Porque, principalmente quando a professora é do interior, né, Lívia? Fica bem marcado o sotaque. É verdade. Mas tem um quê de... Eu vou usar aqui uma palavra que tem muitas pessoas que usam de maneira inadequada, mas ela, no ponto certo, funciona. Ela traz um toque de pertencimento, né? Nós somos nordestinos. Claro. Eu acho interessante que o São Plácido tem uma proposta para, em breve, o trabalho com poesia popular, né? Isso. Na pessoa do diretor Antônio, ele vai assistir depois, deixo aqui um abraço para ele. Ele fala muito sobre isso, eu acho que é importantíssimo, né? Que é uma noção que, através da literatura, você se vincula historicamente, geograficamente, sociologicamente. É muito complexo, né? Esse sotaque. O próximo ponto, professora, é crianças de 2 a 4 anos. A senhora pontua que é importante fazer perguntas, onde está aquilo, o que é que vai acontecer, comentar as ilustrações. Eu já ouvi o pedagogo Carlos Nadalim, ele fala até da importância de você ensinar o que é uma lombada, capa, o nome do autor, contracapa, né? Ter essa noção física completa de um livro, né? Como é que funciona isso? Pois é, com a criança maior, né, a gente falou agora de um bebê de 1 ano e 5 meses. A gente estava falando mais da questão de ouvir, né, da escuta. Mas agora, com a criança de 2 a 4 anos, a gente já pode apresentar o livro, que é como o professor Carlos Nadalim fala, né? Pegar o livro, mostrar a lombada, mostrar o título do livro, apresentar os personagens do livro antes, até mesmo pedir para a criança contar, né? Fazer aquela leitura de imagens, contar a história. Isso é bem interessante, porque ela vai ver ali o aspecto físico mesmo do livro. Por isso a importância dos livros físicos, né? Embora tenham surgido aí os livros digitais, mas nada substitui o livro físico, essa livraria maravilhosa que nós temos o prazer de ter em Recife, né, Eternos, nos dá essa oportunidade. Inclusive, eu sou, assim, suspeita em falar, porque por mim eu compraria todos os livros, mas, enfim. E aí a criança de 2 a 4 anos, né, as crianças de 2 a 4 anos, elas podem ter uma forma de leitura mais rica já. O pai pode mostrar as figuras na imagem, pegar o livrinho e parar em determinada página e perguntar: meu filho, o que está acontecendo nessa cena? Aqui é dia, aqui é noite. Se tiver uma árvore na imagem, meu filho, onde está a árvore? Pedir para que a criança identifique a árvore na história. Em determinado momento, se a criança vê algo na cena do livro e perguntar, vocês podem parar, falar um pouco sobre a história, né? E aprofundar-se naquele espaço geográfico, até mesmo falar se a criança tem dificuldade de compreender dia, noite, vocês já podem adentrar nesse assunto. E isso vai enriquecer ainda mais a leitura da criança. A gente fala muito sobre o cuidado com essa questão do uso de tela especificamente. Porém, os audiobooks, eles têm uma função interessante no meio desse processo, né? Eles não são descartados nesse sentido, né? Sim, inclusive eu geralmente indico, né, os audiobooks.
mesmo que fique na tela do computador, né, a capa, geralmente os audiobooks ficam a capa do livro na tela, mas a criança ali ela vai poder ouvir e também criar as imagens na mente dela, né? Diferente de ver um vídeo, porque tá tudo Sim. pronto ali. A criança tá vendo tudo pronto, os personagens se movendo, enfim, um monte de cores. E quando ela tá ouvindo o livro, ela pode criar ali um repertório de imagens, uma gama de imagens, e vai despertar a imaginação da criança. Um ponto importante, Eline, sobre crianças de 2 a 4 anos, que eu gostaria de frisar, é a importância de repetir a leitura do mesmo livro. Né? A criança ela já tem, por si só, essa vontade de que o pai leia a mesma história várias vezes. Eu Quando já ia ela gosta de um pontuar isso. livro, Eles mesmos já pedem para repetir o tempo todo. ela passa a semana inteira, mamãe, lê tal livro, mamãe, lê tal livro, mamãe, lê tal livro. Então, é maravilhoso, né, que o pai possa ter essa paciência de ler o mesmo livro, porque às vezes o adulto perde a paciência, né, de estar lendo o mesmo livro. Mas é importante, até para fixar aquelas palavras novas que a criança aprendeu na leitura do livro, certo? A senhora fala até em criar uma espécie de cronograma, talvez semanal, não sei se quinzenal, com aqueles respectivos livros, né? Sim. Geralmente, no colégio, por exemplo, nós criamos um cronograma para o mês, é um cronograma mensal, e para cada dia da semana, nós escolhemos um livro, né, que vai trazer um valor, enfim, uma moral da história, e trabalhamos durante uma semana todo esse livro, de forma bem diversificada. Faz a leitura da história, a criança vai ter a interpretação da história junto com o professor, depois ela vai contar o que entendeu do livro, a gente também pede para ela desenhar a história, como são crianças de educação infantil. Isso é uma coisa muito boa para os pais fazerem em casa, porque a criança ela vai ter ali já para o mês as leituras que ela fará. Né? Então, já vai deixar uma expectativa para a criança ali. Quando eu terminar esse livrinho, eu já vou ter outro livrinho para ler. Já vai criando esse hábito de leitura semanal. Uma organização mental que ela vai levar para o resto da vida, né? Sim. Eu lembro, a minha mãe conta isso com muito orgulho, que quando eu era criancinha ela fazia esse roteiro, né? A hora que vai para a escola, que chega, o banho, a alimentação, a hora que dá aquela descansadinha, a hora de estudar, né, mesmo. E eu me lembro que isso se reverberou, acho que até o fim da minha vida escolar. Tinha aquela hora assim, eu chegava da escola, eu já separava os livros da tarefa do dia, o livro de estudo do dia. Uma coisa que começou lá com 3 anos de idade, que às vezes você não dá a mínima, daqui para lá vai mudar muita coisa, mas tem um fio aí, né, que é conduzido. Pois é, eu já trabalhei com adolescentes, né? E já trabalhei com crianças de ensino fundamental, séries finais e iniciais, enfim. E a maior dificuldade que os pais enfrentavam, principalmente com os adolescentes ou pré-adolescentes, era essa dificuldade de eles sentarem para estudar. Eles realmente não tinham o hábito de estudar. Isso porque as atividades sempre foram feitas, tipo, ou no fim da noite, se a criança estudava de manhã, ou próximo da hora do almoço, porque eles precisavam ir para a escola. Então, a atividade de casa era só para cumprir um protocolo, né? A criança não tinha o hábito de chegar em casa, rever o que aprendeu. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito complexa, né? O pai diz, mas como eu vou organizar um momento de estudo para uma criança? Mas até o ato de, quando a criança chegar em casa, o pai perguntar, oi, meu filho, o que é que você aprendeu hoje? O que foi que você viu na escola hoje? O que foi que a professora ensinou? O que você aprendeu? O que você viu com os seus colegas de sala? Isso já é uma forma de fazer memória daquilo que ele viu na escola, né? Sentar com a criança, então me mostra a sua atividade, o que você vai fazer de tarefa de casa? Né? E organizar mesmo um tempo certinho para a criança estudar, sentar, revisar o conteúdo, porque esse hábito que é forjado lá na infância vai se perpetuar, como você disse, até o fim da sua vida. Um bom leitor hoje é alguém que deu início a esse processo de leitura lá na infância. É muito mais difícil para um adulto gostar de ler, começar a gostar de ler depois de adulto. É claro que acontece, mas aí vai ter que ter uma educação da vontade gigante, né, para se autoeducar. Então, é uma ferramenta indispensável, de fato, essa rotina, essa organização da rotina de estudos da criança. Até esse ponto que a professora Rebeca está levantando do exemplo dos pais, é curioso. Houve o meu filho ainda não sabe ler, ele tem 2 anos,
mas ele brinca de ler livros a partir do que ele observa. Né? A gente não fica lendo o livro o tempo todo, mas eu observo que quando ele vê que tem alguém lendo um livro, ele puxa e diz, não, eu vou ler, e senta, e faz a pose de leitor. Então é uma imagem a ser fixada e vai ser levada ao longo da vida, né? Assim esperamos. Tem um outro comentário que surgiu aí, acho que foi da Lívia, de comprem livros que são herança, né? Isso é verdade. O filho que é criado entendendo essa importância da leitura, ele vai ter a biblioteca ali do pai, do avô, como uma grande herança, né? A gente vê famílias que talvez até tiveram condições de nutrir uma biblioteca e não repassaram esse hábito. Tem filho que pega a livraria e vende, né? Pega a biblioteca e vende depois que fica adulto, que fica velho. E na verdade, é uma herança não só afetiva da pessoa que a forjou, mas é uma herança daquela época, dos livros que foram editados naquela época, né? Do que é que a historiografia gerou naquele momento. Então você hoje, depois de tantas reformas, pegar um livro de poesia ou um dicionário muito antigo, é um vínculo histórico com o que era a língua naquela época, com o que era a literatura. Né? Livros são herança, bem pontuado aí. Professora, uma pergunta que chegou aqui foi a seguinte. Sobre memorização para crianças num contexto de leitura. Como incentivá-las a praticar e qual a sua importância? E a criança está ali, eu digo que está com o cérebro novinho, né? É uma máquina nova, então memoriza de certa forma com alguma facilidade. Mas essas repetições, existe alguma forma, é importante a memorização nesse momento? Como é que ela acontece? Sim, inclusive, né, crianças de 2, 3 anos, elas já são capazes de fazer memória, né, de frases, de pequenos poemas. É por isso também a importância de repetir as leituras, né? E frisar uma frase ali importante no texto, ou uma frase de um poema, e trabalhar com a criança essa memorização. Uma coisa importante é que aquilo que a gente faz memória, né? Aquilo que a gente grava na mente também é gravado na nossa alma. Acontece muito conosco, né? Que fazemos memória, às vezes, de algum versículo bíblico. A gente faz aquela memória, guarda aquele texto bíblico, e num momento X da nossa vida a gente está passando por uma dificuldade. Sim. E aí, aquela memória que a gente fez nos dá um alerta. Ela nos traz para uma situação de esperança, né? Você gravou lá o salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está num momento desesperançado da sua vida, está triste, sofrendo por algo, e aí você lembra daquela memória que você fez, daquilo que você gravou na mente. E aquilo vai lhe ajudar a ficar mais estável, a ficar mais tranquilo, você vai ficar mais confiante. Então, a memorização, ela não é só uma coisa, a criança sabe recitar um poema, que bonitinho. Uhum. Não, ela também vai arrastar ali para o resto da vida e vai levar muitas coisas boas para a criança, né? Inclusive, quando a gente memoriza coisas boas, quando a gente faz memória de morais de história, né? A gente pega uma moralzinha de uma historinha aqui, uma moralzinha de outra historinha ali, a gente acaba adquirindo valores junto com aquela memorização que a gente fez. Eu volto a essa questão que Rebeca pontuou, do exemplo, né? Porque o exemplo arrasta. O pai fala, meu filho, leia o livro, meu filho, leia o livro, meu filho, leia o livro, meu filho, estude. Mas o filho nunca vê o pai lendo, nunca vê o pai estudando. Então, como é que ele vai criar esse hábito, né? E é bem interessante isso que a Eline falou sobre Tomás, porque Tomás vende até livros já, né, Eline? Tomás vende até ali. Então ele não só lê os livros, ele também vende. Então, uma criança que vê o pai lendo, que vê o pai estudando, ele realmente vai querer imitar o pai, porque a criança tem muito isso da emulação, né? De imitar. Ele aprende muito pela imitação. Então, se ele tiver de imitar algo, que ele imite coisas boas. Há uma frase até que diz que o verdadeiro homem sábio é o que deixa a herança, o homem rico, né? O homem que deixa a herança para os netos. Ou seja, a herança para os filhos é automática, né? O que é feito de bom ou de ruim vai passar para o teu filho. Só que quando isso é bem feito, coisa boa vai passar para o neto automaticamente, porque o filho vai repassar de maneira adequada, né? Eu ouvi essa frase, a partir até do que você falou, foi um provérbio que eu li que deu aquele choque na mente, né? Opa, verdade. Não é só pensar o que eu vou deixar para Tomás e para outros filhos.
mas o que vai vir para os netos. Falando em netos, aparece meu pai aí, mandando coração. Um abraço. Tá aí um vovô orgulhoso. E também vai deixar heranças para os netos, né? Com certeza. Vou aproveitar esse momento, professora, fazer um desses breves intervalos, que eu notei que está chegando muita gente. Então, aproveita esse momento, quem estiver assistindo, estiver gostando, envie para mais pessoas. Eu até avisei no começo, tem um triângulo aí embaixo, feito uma asa delta. É para encaminhar para mais pessoas por direct. Então, encaminhem, vocês que conhecem pessoas que possam se interessar pelo assunto. Enquanto isso, eu queria avisar que a Eternos Livraria tem uma leva de livros sobre educação muito, muito, muito grande. Desde livros que vão pontuar aspectos mais recentes, mais modernos, digamos, de ataque à igreja, de ataque à escola, como esse Escola das Trevas, O Verme Roedor, O Paganismo na Educação, que são livros, digamos assim, livros de denúncia, que são muito interessantes. Tem um grande clássico aqui, O Catecismo da Educação. Muito do que a professora está falando, acho que se vincula com os ensinamentos desse livro aqui. Então, para quem é cristão e que quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Outro livro, Denúncia, como eu falei, Maquiavel Pedagogo. Esse livro é espetacular, né? Ele faz uma denúncia, tudo que foi feito de aparato psicológico para subverter a cabeça dos alunos, né? Nesses tempos modernos. Livros mais complexos, A Arte de Pensar, Educação da Vontade, Trabalho Intelectual, livros que, vamos dizer assim, instigam isso, né, da autoeducação, da importância de ler, de ter uma vida intelectual até para os filhos, né? Então, tem livros sobre temperamentos, que é um assunto que é a moda, né, professora? A moda está em alta. Um assunto antigo, tem uma abordagem muito, muito bonita da igreja antiga, né? Uma abordagem tradicional católica sobre os temperamentos ligados às têmporas, né? Aos tempos da igreja, os tempos de Jesus, às estações do ano e as tentações. Uma coisa maravilhosa, quem fala disso muito bem, eu vi na página do Confitel Recife, lá com a nossa amiga Caliandra, é um aparato lindo. Então, um assunto que está muito na moda. Temos livros sobre isso também, Os Quatro Temperamentos. Tem livros sobre a falácia socioconstrutivista. E a partir desse livro eu quero puxar um assunto, professora. Colégio São Plácido, método fônico. Explique que diferencial é esse que o Colégio São Plácido tem e o que é que isso traz de bom para a formação das crianças. Pois é. O método fônico é o método que o colégio utiliza, né? Diferente do método global de ensino, o método fônico, ele trabalha do micro para o macro, né? Desde o fonema até a formação de palavras, frases, textos. Isso não exclui aí a contextualização, como muita gente pensa, né? Ah, vocês usam o método fônico, a criança fica repetindo o sonzinho. Não vai muito além disso, né? Nós trabalhamos o fonema com base em histórias contadas, com base em música. Vamos trabalhar o Z. Ah, então vamos trabalhar escravos de Jó. Lá tem zig, zig, zá. Então a gente vai focar no som do Z, vai brincar com a criança, ela vai aprender o som, vai repetir o som, vai fazer toda uma narrativa para contar o som do Z e vai trabalhar com a criança desse modo. Ali ela vai aprender a unidade básica, a mínima da palavra, né, que é a letra, o som. Depois ela vai aprender a formar as palavras, vai aprender a formular frases, e um leitor eficiente, consequentemente, vai conseguir interpretar aquilo que está lendo. Né? E assim a gente combate o tão falado analfabetismo funcional, né, professora? Exatamente. E aí, quando a gente fala em socioconstrutivismo, né, em contrapartida, no São Plácido, a gente tem uma educação clássica católica. E, diferentemente do método socioconstrutivista, preza a criança na sua integralidade. Ela vê a criança como realmente um todo. Ela não trabalha só o aspecto cognitivo. Ela vai ver todas as outras questões de valores morais, éticos, religiosos, e vai cuidar de todos os aspectos da criança. Voltando para a nossa linha do tempo, professora, 5 a 7 anos, a importância de relacionar as histórias com o dia a dia, de incentivar, de ter um espaço para leitura. Como é que funciona já nessa fase aí, que a criança já tem familiarização, né?
Pois é, nessa fase, muitas crianças já estão começando a ler os seus primeiros livrinhos, não é? Então, aí já fica bem mais amplo, é um leque de possibilidades. E uma das dicas é relacionar o que ela está lendo, ou o que o pai está lendo para a criança na história, com o seu dia a dia. A criança passou por um acontecimento durante a manhã, e o pai foi ler uma história, e naquela história tinha algo que conectava ao acontecimento de mais cedo. Então, o pai pode parar a história naquele momento, fazer a relação com aquela ação que a criança fez, ou que sofreu aquela ação, né, aconteceu com ela, e relacionar, conversar com a criança, tirar do livro lições para ajudá-la a lidar com essas situações do dia a dia. E é muito importante essa organização de um espaço para a criança. Inclusive, no Instagram, quem quiser seguir aí, é uma dica que eu dou, o Instagram da Trela. Né? A professora Rebeca Sim. também, ela media lá, ela é uma das criadoras da Trela. Eles criam muitos jogos para as crianças, e lá ela fez um vídeo recentemente falando sobre a importância de criar um espaço para a criança aprender, para a criança ter esse lugar onde ela vai fazer a leitura, né? Onde ela vai guardar os seus @Trela livrinhos, Jogos. Né? Quem quiser anotar, é Ótimo. @Trela Jogos. Maravilha. Então, ela vai ter esse espaço para ela, onde ela vai poder se organizar para a leitura. E nada mais atrativo para a criança do que um espaço bonito. O bonito, o belo importa, né? Afinal. Isso. Então, deixar uma biblioteca para a criança, um espaçozinho, colocar uma prancha e coleciona dos livrinhos que ela for lendo, adquirindo. Deixar outra prateleira para os livros que ela ainda vai ler. Criar, ambientalizar a criança, né? Isso é muito importante. Inclusive, sobre essa ambientação de espaço, de tempo, pessoas, essa ordem, eu queria puxar uma pergunta que eu recebi aqui. Qual a recomendação específica, e aí eu sei que está no escopo também das suas especializações, de leitura para as crianças autistas, independente do espectro? Como é que isso funciona? Existem dicas práticas, restrições? Olha, restrições, eu não posso te dizer que nós tenhamos restrições, né? A criança autista, ela pode ter acesso a todos os tipos de leitura. A criança com autismo, talvez ela vá ter uma dificuldade de abstrair as questões na história, mas o pai ele pode ajudar a criança a compreender aquelas questões mais abstratas. Então, você faz lá a leitura do livro, de histórias para a criança, pode ser até uma fábula, né, onde envolva personagens, mas a criança vai dizer, mãe, mas é uma tartaruga, tartarugas não falam, digamos. Então, você vai lá e vai dizer, filho, mas é uma fábula, é um tipo textual, onde a tartaruga, ela toma as qualidades de um ser humano para passar uma moral da história. Então, não se restringe leitura para a criança, né? Mas existe alguma dica prática, uma forma, ou não, segue o mesmo padrão, tem alguma coisa que é interessante pontuar na criança, algum tipo de livro específico, assunto, que pode ajudar naquele processo? Se a criança ela tiver um gosto por determinado assunto e o pai achar viável ler aquele livro com a criança sobre determinado assunto, isso seria maravilhoso, porque tomaria a atenção da criança. Mas assim como qualquer criança, o adulto tem que trabalhar para que ela foque, né, na leitura. Então, mostrar as imagens, assim como faria para uma criança típica, integrar a criança na leitura, dizer, meu filho, o que você acha que vai acontecer agora? Né? Se a criança for um autista não oralizado, uma criança que ainda não fale, mas você mostrar o desenho, ler a história repetidas vezes para que ele vá tomando gosto por aquela leitura, mas especificamente um livro pontual para a criança autista. Ou seja, leitura sem limites, como sempre. Indicaria. Muito bom. Sim. Ler para E todos. sobre incentivar a criança a criar suas histórias, escrevendo ou não, ainda que se a criança ainda não souber escrever, como é importante esse processo, como deve ser feito?
Pois é, Eline, essa questão é muito importante, muito interessante, inclusive, porque a partir dessas abstrações, dessas inscrições no papel, sejam desenhos, ou seja mesmo palavras ou frases, que a criança vai compreender que aquilo que ela ouve se transforma em código escrito, se transforma em palavra, em texto. E aquilo que ela lê no texto se transforma em linguagem oral. E a criança, por meio dessa escrita, né? As crianças pequenininhas lá no São Plácido, por exemplo, elas já escrevem o que entenderam, elas fazem desenhos da história. Uhum. Essa foi uma dica dada, inclusive, pela irmã Ana Maria, lá do Colégio São Mauro, né? Sobre a criança, desde cedo, já praticar a escrita. Eu não sei se foi a minha... Foi eu. Foi a sua. Para poder a criança também adquirir o hábito da escrita. E a partir desse momento que a criança começa a escrever, os pais também devem se interessar por ouvir o que a criança tem a dizer sobre a história. Às vezes a criança escreve, mostra ao pai e à mãe, mas não há uma escuta boa daquela história que a criança está contando ou do que a criança tem a falar. Então, os pais ouçam, né? Parem diante da criança, por exemplo, e digam, meu filho, o que é que você escreveu nesse papel? O que é que você entendeu da história e escreveu? Conte para o papai, deixar que a criança conte. Né? Ali vai surgir uma infinidade de coisas criativas. Né? A criança tem uma imaginação muito boa e ela, de fato, vai falar até sobre coisas que você não sabia que ela estava sentindo. Uma das formas de conhecer os sentimentos da criança é por meio dessa escuta. Então, a criança ouviu uma história sobre a lebre e a tartaruga, que eu já citei. Então, ela foi lá e desenhou a lebre, a tartaruga. E você pergunta, meu filho, como está a lebre nessa história que você acabou de ler e desenhar ou escrever? Ah, papai, a lebre está triste. Ela vai dizer, por exemplo, eu também fico triste quando eu não ganho. Sim. Quando eu não chego primeiro, quando eu não venço. Então, você vai começar a compreender o que a criança está sentindo por meio dessas narrativas que ela faz para você, né? E ali você vai poder ajudar a criança a lidar com esses sentimentos que muitas vezes ela sente, reage ao que ela está sentindo, mas não consegue expressar. É uma Então, o espécie de pai pode terapia, começar né? a nomear. O pai pode começar a nomear esses sentimentos da criança. Sim. É uma espécie de educação emocional, né? Para usar um termo também na moda, né? Sim, Tem o termo da moda, educar emocionalmente. a pergunta que chegou aqui também, voltando à questão do espectro autista, é o seguinte: a dúvida é se tem alguma técnica específica que os pais possam usar para aprender essa atenção das crianças, se figuras, se mais voltada a cores, ações, ou como a gente falou antes, o céu é o limite. É mais questão técnica de como fazer essa leitura, entende? Sim, o ambiente calmo, tranquilo, também é muito importante. Às vezes, um ambiente que vai se ler para a criança é um ambiente cheio de ruídos, é um ambiente cheio de outras informações. Então, se o pai quer que a criança autista ela dê atenção ao que está sendo falado, é importante ela criar o ambiente. Então, por exemplo, o pai está lendo, mas aí tem uma TV ligada lá no quarto. A criança está lendo na sala, mas tem uma TV ligada lá no quarto. A criança tem uma percepção auditiva excelente, ela escuta sons e ruídos extra espaço. Então, fora do espaço em que ela está, ela ainda consegue ouvir, né, esses sons. Então, se o ambiente tem ruído, tira aqueles ruídos, né? Elimina os ruídos, deixa o mais tranquilo possível, para que ela possa ficar num ambiente calmo, silencioso, né? Se tiver esses multi-estímulos, tá num lugar onde, além do livrinho que a criança está lendo, tem um computador, tem brinquedos. Se você quer que a criança foque, então, diminui esses estímulos extras, externos, e chama ela para a leitura. Uhum.
Entendo. Fazendo de novo outra intervenção aqui, tem mais uma crescente de pessoas assistindo, encaminhem, cliquem aí nessa asa delta, nesse triângulo aí embaixo, encaminhem para outras pessoas, mandem perguntas também, quem tiver mais perguntas a fazer. Trago aqui mais alguns exemplos de livros sobre a educação dos filhos e outros escritos, livro super antigo, sobre o modo de aprender. Aqui um estudo sobre a cultura medieval a partir das 7 artes liberais, essa visão do que era educação já em tempos tão antigos, onde a educação, digamos, mais institucionalizada se formou, né? Surgiram as universidades, a ideia de escola e tudo mais. O que mais importa aprender? Esse aqui que é super elogiado, Educação Guia para Perplexos, traz alguns fenômenos interessantes também. E aqui, clássico, aqui é outro nível de autor, né? Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, de magistro, muito importante também para os professores. E, para fechar aqui esse momento merchan, temos a coleção completa de História da Educação. Livro muito bom, aqui, ó, vários livros. Tem a Antiguidade, Idade Média, Renascimento. São muitos livros do Rui Afonso da Costa Nunes. Tive a oportunidade, inclusive, de ouvir falar a irmã Maria, Ana Maria, né, lá do Colégio São Mauro. Gosta muito desse livro também, diz que usou, não lembro se foi em seu doutorado, em seu mestrado. Então, tá aí mais uma indicação. Professora, estamos encaminhando, daqui a pouco a nossa live cai. O Instagram tem restrições de tempo. Fala mais um pouquinho sobre o São Plácido. Tem pessoas que chegaram agora, pode ser que não conheçam. Como é que elas conseguem contatar? Qual a faixa de idade? Eu sei que a gente está num momento agora de suspensão, não dá para a gente pensar muito em matricular crianças para já, mas pensando já em quem está para ano que vem, onde é o colégio e tudo mais. O colégio fica localizado no Cordeiro, né, no bairro Cordeiro, em Recife. E nós temos hoje as turmas de educação infantil, desde os 2 até os 5 anos de idade. Para entrar em contato com o colégio, vocês podem entrar no Instagram do colégio, né, pelo qual nós estamos fazendo a live, compartilhada aqui com a Eline. Podem falar no direct, certo? E o colégio, como nós já falamos no começo, é um colégio sem fins lucrativos. E a instituição que mantém o colégio é a Associação São José de Anchieta, né? E, mais uma vez, repetindo, o colégio foi pensado por pais que queriam uma educação de qualidade para os seus filhos. Rebeca está pontuando coisas importantes também aqui, Eline, quanto ao autismo. Então, vou voltar lá para a fala. Ela falou também sobre a questão de estabelecer contato visual. Isso é muito bom para a criança também. E ela fala sobre checar se a criança está aprendendo também, e compreendendo o que está sendo dito, perguntando a ela sobre o que ela está vendo naquele trecho do livro. Sim. Então, por exemplo, foi lido um trecho do livro, então você, para ver se a criança está compreendendo, se ela está dando atenção, você perguntar, filho, o que é que você entendeu dessa página do livro? E isso faz com que você cheque se a criança está compreendendo ou não. Né? Fazer com que a criança interaja também nesse momento de leitura. Sim. Então, para a gente fechar, diante de tudo que a gente conversou, do que a gente pode passar relacionado a livros, indicação de livros, memorização, histórias específicas, modelos, né, parlendas, ou músicas, cantigas de roda, livros de poesia, livros de história de santos, enfim, um apanhado geral. A sua fala final de indicação, de orientação para tantos pais e mães que estão assistindo, professoras, e que vão ver depois, porque já adianto que essa live vai estar no YouTube, a partir de amanhã, no máximo domingo, ela já vai estar postada, eu vou divulgar tanto aqui no Insta da Eternos, quanto o Colégio São Plácido também. Então, o que é que fica de orientação geral e também de indicações de livros? Peguem aí papel e caneta para anotar. Para os pais, eu deixo uma indicação de um livro que eu li recentemente, que inclusive eu adquiri na Eternos, que é a Arte de Educar as Crianças de Hoje, né? Eu não sei se a Eline tem esse exemplar ainda, mas... eu não tenho como pegá-lo agora, mas caso eu não tenha, em breve vamos ter. Creio que temos, sim.
É um livro muito prático, né? Eu, quando li, eu disse, nossa, isso realmente é um guia prático para os pais e professores no geral. É um livro maravilhoso. E para as crianças, eu indico 3 livros que é do mesmo autor. Os livros de William Bennett, que são a Virtude para as Crianças, né? As Virtudes para Crianças. O livro da Fé para as Crianças e também o livro dos Heróis. Então, esses 3 livros, eles vão trazer muitas coisas boas para as crianças, né? O livro das Virtudes é um livro encantador, assim, que além de trazer imagens belíssimas, traz histórias cheias de moral, né? Cheias de coisas boas para a criança. De fato, é um excelente livro para você que quer que o seu filho se torne uma criança, um adolescente e mais adiante um adulto virtuoso. O livro da Fé também traz histórias maravilhosas, dignas assim de serem lidas para a criança. E o livro dos Heróis traz o encanto do heroísmo de alguns, né, para que a criança se torne uma criança forte, corajosa, né, destemida e que, de fato, baseada nessas virtudes, ela alcance, né, um estado de alma maravilhoso no futuro, né? Ajuda demais, assim, eu super indico esses Sim. livros. Outra Faço um coisa complemento interessante até, professora, de 2 livros também que a gente vendeu bastante a ponto de ter esgotado, mas que fica como dica até para próximas reservas e tudo mais, que é o livro dos Santos e Heróis, né, sim, eu também adquiri esse livro. que também adquiriu, que é muito interessante, e o livro de contos de fadas da Condessa de Seguí, que também é muito, muito indicado e tem histórias muito bonitas, né, para complementar essa sua lista. Sim. Levem as crianças também para comprar os livros, né, Eline? É muito interessante a criança poder fazer a compra do livro junto com os pais. Se vocês estiverem em Recife e forem à missa tridentina, se Deus quiser, logo iremos voltar depois disso Sim, tudo. sim. Deixem que as crianças acompanhem vocês nessa compra, né? Isso é muito bom para a criança, estimula ela no hábito também de adquirir bens tão preciosos como os livros, como bem disse Lívia, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta levemente polêmica, que eu esqueci de fazer também no começo, aproveitando, temos 5 minutinhos só. Uso de tela. Eu sei que não é muito relacionado ao Uso hábito de de tela. leitura, mas como é que isso afeta? Existem... mas pode, mas só um pouquinho, ou não pode de jeito nenhum, pode, mas depende do conteúdo. O que é que a senhora indica em relação a isso? Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria não indica até os 2 anos de idade o uso de telas. E dos 2 aos 5 anos, ela dá um tempo de 1 hora para que a criança esteja exposta à tela. De minha parte, particularmente falando, eu não sou muito adepta do uso de telas com crianças, mas é claro que se fizer o uso limitado, né, é possível. Existem materiais bons também para que a criança possa ver, mas o excesso de tela realmente não vai ajudar muito a criança. Inclusive, uma criança que está o tempo todo na tela vai ter mais dificuldade de se concentrar na hora de escutar uma história contada pelo pai, né? Sim. Inclusive, a leitura não só é pegar o livrinho e contar, mas o pai até trazer narrativas de sua vida, contar como foi o seu dia de trabalho hoje, auxilia nesse processo de escuta da criança. Então, você pode substituir a tela por várias coisas, até uma conversa com o pai, né? É atrativo para a criança. A gente acha que não, mas a criança gosta de saber como é a vida do pai, o que é que ele faz, né? O que é que ele trabalha, como é o dia a dia do pai, por que é que ele acorda cedo e sai e só volta à noite. Sim, sim. Então, até um breve diálogo com a criança é um substitutivo da tela. E ali, com o pai, a criança vai interagir, não vai ser um sujeito passivo. Quando ela está diante da tela, ela está recebendo, mas não está devolvendo nada. Sim, então, o diálogo pode substituir a tela tranquilamente. Faço aqui até dois adendos. Isso que você falou de mostrar o que o pai faz e tudo mais. Tem um conselho que foi dado, não lembro agora onde que eu vi exatamente, que é importante a criança saber assim, menos tecnologia e mais técnicas, né? Eu não lembro se foi numa aula do professor Olavo, algo do tipo. É importante que
a criança entenda que existem técnicas. Técnica que faz uma mesa, técnica que faz uma comida. Existe uma técnica para fazer uma música. E não que ela entenda que existem tecnologias só. Eu tenho um aplicativo que eu posso clicar e aí vai sair uma música. Eu posso botar uma coisa no micro-ondas e vai sair uma lasanha. E não entender como se faz uma lasanha, por exemplo. Então é importante a gente mostrar para as crianças isso. Né, Eline? Exato, é mais técnica, né? Porque a gente está em plena era tecnológica. Aparece do nada, né? Exato, então, entender que existe um trabalho, que é dignificado, que o homem dignifica o seu trabalho e que existe um processo, enfim, tem 1000 aprendizados, daria mais uma live, só para falar sobre isso, né? E o segundo ponto... Eu acho que... Só um minuto, viu, Eline? Sim. Acho que foi Camila, é isso mesmo, Camila perguntou o nome do livro de novo. O da tua livraria, A Arte de Educar as Crianças de Hoje. Se eu não... Deixa eu ver se eu consigo esse achar mesmo, capinha verde. Arte de Educar as Crianças de Hoje. Verde, né? Eu posso postar aqui no Stories quando terminar. Perguntando. Isso, assim que terminar, eu posto a foto. Tô correndo aqui quanto tempo, porque vai cair daqui a pouco. Queria só fazer mais uma indicação também. E aí, ó, Eline não é estudiosa da educação. Eu estou falando quanto mãe, tá? Não vi isso em canto nenhum. Para você, Eline, eu não consigo fugir de tela. Eu não tenho paciência, eu tenho que fazer coisas e aí o meu filho acaba pegando o celular ou acaba tendo que ligar a televisão. Dica que eu dou: adaptar isso para uma coisa boa. Como? Coloque um vídeo. Se você tiver Smart TV ou tiver como ligar o seu computador, a televisão, coloque uma orquestra tocando. Coloca um bonito coral gregoriano cantando. Joga aquele vídeo lá e deixa a criança ver aquilo, brincar, mas ouvindo, usar aquilo como música, né? História de santos, tem vídeos que são curtíssimos. Tem séries hoje em dia, graças a Deus, são curtíssimas sobre histórias de santos. Tem lá o Pequeno Francisco, tem tantas coisas que são curtas. Eu gosto de todo dia ver no calendário qual é o santo do dia e mostrar e contar a história para o meu filho daquele santo. Quando eu não sei, eu vou ter que recorrer a algum vídeo. Existem vídeos de 2, 3 minutos que falam sobre a história de um santo. Então a criança vai aprender algo mais. Ela vai saber o nome de mais santos. Ela vai ter 365 oportunidades por ano de aprender mais uma história. Então, assim, eu não consigo fugir de tela, use para coisas boas. Música erudita, música sacra, né, para coisas que elevem, e claro, num espaço curto de tempo. Não adianta também 5 horas de música erudita na frente da criança, né? Pois é, e se nós temos a preocupação em alimentar bem o corpo, né? Tá aí nossa nutricionista Mariana para falar sobre alimentação saudável, a gente também tem que saber o que dá de alimento intelectual para os nossos filhos. Então, é como você disse, se vai mostrar um vídeo, que mostre um vídeo bom, um vídeo belo, né? Nada mais belo do que ver uma orquestra tocar. Então, se você não tem como levar o seu filho naquele instante para ver, você pode mostrar na tela do computador. Exato, ela vai aprender sobre música, sobre história, instrumentos, vai ter um monte de coisas para ela aprender, né? Já estão aí, professor, indicando um novo tema para uma live. Eu acho uma ótima ideia fazermos uma live semana que vem sobre livros de crianças e telas. Já estão indicando até o tema. E telas. Professora, agradeço demais sua atenção, sua dedicação. Foi uma live maravilhosa, realmente. Muita gente elogiando aí, eu entro nesse time também. O pessoal que está perguntando, essa live vai ficar disponível aqui no perfil da Eternos até amanhã, né? Fica 24 horas disponível e depois vai ficar no YouTube. Provavelmente no meu canal mesmo eu vou colocar. Então eu vou divulgar o link aqui, o Colégio São Plácido também, a professora também. Então sigam o Colégio São Plácido, sigam a Eternos Livraria, acompanhem, vou repostar mais os livros de educação que eu citei aqui durante a live e principalmente sigam o Colégio São Plácido. Quem tem filho nessa idade escolar 2 a 5, prepare-se para colocar o filho lá. Quem não tem, indique para os parentes e para os amigos que tenham, porque eu posso dizer que é um oásis no meio do caos. É um oásis esse colégio, eu sou suspeita. Eu brinco que a professora Débora, eu nem era mãe de aluna ainda, fui a uma festinha da escola, ela fez uma fala de 40 segundos, ela só se apresentou assim, e ela falou uma coisa tão linda que eu fiquei chorando. Uma professora conseguiu me fazer chorar em 40 segundos de fala, e eu nem era mãe de aluno ainda, então eu tenho uma admiração assim, inegável por toda a equipe, e agradeço muito, principalmente a Deus, por existir o Colégio São Plácido, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Então é isso, professora. Boa noite. Eu agradeço demais o convite, Eline. Agradeço demais o convite e agradeço também a participação das pessoas aqui. Inclusive,
Tem a presença de conterrâneos meus assistindo, do meu pai, da minha Olha aí. família, agradeço demais. Né, A participação de campanha todos. Queremos Mais está enorme aí, então vou aqui deixar uma promessa. Vamos fazer mais lives, tá? Vou conversar com o pessoal, com a professora, quem sabe com outras professoras de lá também. Não Ótimo, fujam. maravilha. Então Não vamos fujam, fazer mais. professoras. Tá bom? Então é Até isso. mais, Obrigada a Eline. todo Salve Maria. mundo. Sigam aí os perfis todos e fiquem ligados em tudo mais. E vamos ler. Tá bom? Vamos ler. Boa noite a Salve todos. Maria. Tchau, tchau. Salve Boa Maria. noite. Tchau.